Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, nós vamos falar sobre o sábado. Este assunto sempre volta ao nosso canal com perguntas interessantes. E hoje nós vamos responder questionamentos como: o sábado foi só feito para os judeus mesmo? Será que já existiu o sábado antes do Sinai? Então, são questões que nós vamos responder, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo. Se você tiver interesse em mandar a sua pergunta, é só enviar para o meu Instagram que está aparecendo. Aproveita e me segue lá no Instagram. E já deixa um like aí nesse vídeo, para que ele tenha relevância e alcance mais pessoas. Boa tarde, pastor Eleazar. Meu nome é Juliel. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta minha. É de um amigo meu. Eu não vou falar o nome dele por questão de privacidade, né? Mas ele comentou o seguinte, ele disse para mim o seguinte, ó. O texto sobre o sábado, de Isaías 66, não tem nada a ver com o sábado semanal, e sim com o sábado de festa de lua nova. E em Isaías, capítulo 58, fala sobre o sábado, mas é uma mensagem só para o povo de Israel, não para nós. Aí a religião que está mais perto desse texto são os judeus e não os adventistas. E o sábado bíblico não tem antes do livro de Êxodo, pois aparece esse nome pela primeira vez na Bíblia em Êxodo 16, na história do maná, né? E em Gênesis 2 fala do sétimo dia e não do sábado. Esse que é o questionamento dele. E esse que é o ponto de vista. E a pergunta que ele fala é a seguinte, ó. Como é que todo mundo vai guardar o sábado? Se é para ser como uma lei universal, como é que todo mundo vai guardar o sábado, sendo que aqui no Brasil agora é de dia, lá no Japão é de noite? Como é que todo mundo vai guardar o sábado ao mesmo tempo, né? E ele afirma que o sábado é só para os judeus. E eu não sou, só para o povo de Israel, perdão. E eu não sou israelita, sou brasileiro. Essa é a questão dele, esse é o questionamento. Fala sério, pastor. Muito obrigado, meu amigo. Que pergunta legal, né? Vamos começar aí pelo texto de Isaías 66. Isaías 66 vai falar sobre de um sábado, né? De uma festa de lua nova e tal. E no verso 23 diz assim: será que desde uma festa de lua nova até outra, de um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, aqui você tem uma referência ao sábado que era da festa de lua nova e não o sábado semanal. Sabe o que eu acho muito interessante? É que quando você diz que o sábado é da lei moral de Deus e tal, mas que existiam outros sábados que eram sábados de cerimônia, mas, por exemplo, quando caía o dia da expiação, era considerado um shabat, era um dia de descanso, podia cair na terça, na quinta, qualquer dia. Aí os irmãos evangélicos: não, mas não tem esse negócio de lei moral, cerimonial, lei disso, lei daquilo, isso é o adventista que inventa essas coisas. Não existe nada disso. Aí, então e esse texto aqui, que fala então de um sábado a outro, virar toda... Não, aqui é um sábado de festa. Você tem que se decidir se o sábado é de festa, se não é de festa. Mas aqui o texto é falando do sábado semanal, sim. No verso 22 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, isso aqui é uma referência ao mensal, mês, tá? A festa de lua nova era a marca de que o mês tinha findado. E de um sábado a outro, ou seja, o semanal. E a expressão hebraica aqui, porque alguns dizem assim, não, de um sábado a outro aqui, no sentido de deste sábado até o outro sábado, a semana toda todo mundo vai estar adorando, mas essa é a interpretação na língua portuguesa. Se você vai para a língua hebraica, se você quiser, a gente pode aprofundar em outro vídeo sobre isso, mas o pastor Sérgio Monteiro já tem um vídeo bem interessante falando sobre esse aspecto. O texto, quando fala de um sábado a outro, na verdade deste sábado e neste sábado, é como trazendo um aspecto pontual, de sábado a sábado, ou seja, deste sábado e neste sábado e no outro sábado toda a carne vai vir, ou seja, semanalmente a cada sábado toda a carne virá a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, dizer que é um sábado de lua nova, isso aí a pessoa desconhece até a cultura judaica, né? Aqui o texto claramente está fazendo a diferenciação entre meses e dias.
certo? Meses e semanas. Então você tem a lua nova para determinar o mês e você tem um sábado que determina uma semana. E a propósito, as estações do ano marcam que quando fecha o ciclo das estações, fechou o ano. Quando fecha-se o ciclo da lua, a gente sabe que acabou o mês. A única coisa que marca uma semana é o que mesmo? Pensa aí assim, o que desde o início do Éden até os dias de hoje a gente sabe que a semana tem 7 dias e que acaba uma semana e que inicia outra. É o sábado. É o sábado, tá? Durante toda a história da humanidade, o sábado sempre foi um demarcador de tempo. E por isso que a Bíblia diz, sábado e outro sábado, toda a carne virá perante mim. E a ideia aqui realmente é essa, pontual. A cada sábado. E não de um sábado a outro, ou seja, toda semana virá todo mundo. Não, é de sábado em sábado. Essa seria a melhor tradução da língua hebraica. Mas vamos ao próximo argumento utilizado, porque foram muitos argumentos, e aí a gente vai tentar responder um por um. O próximo assunto é sobre Isaías 58. E aqui, Isaías 58, a gente lê: Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamarem ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares não seguindo os teus caminhos e nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Poxa, então isso aqui, essas bênçãos todinhas aqui só são para os judeus. Interessante. O capítulo 59 que já se inicia: e eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Tá dentro, porque você sabe que a Bíblia não era dividida em capítulo e versículo, né? Então aqui está dentro do mesmo texto, mesma perícope. E nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Cuidado, Deus não vai ouvir você e a mão dele não está encolhida para não salvar judeu. Mas se for você, está encolhida para salvar. Porque o texto aqui não está falando de pessoas de outras nações, está falando só do judeu. Mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Você não, no caso você pode pecar à vontade, que não tem problema nenhum. Aqui é só o pecado do judeu. O pecado do judeu faz separação entre eles e Deus. Agora os nossos pecados não. Nosso pecado não faz separação entre nós e Deus, não, porque a gente não é judeu. A mão do Senhor não está encolhida para salvar o judeu. Para a gente tá. É interessante como as pessoas descontextualizam o negócio. E aí, se você perguntar assim: ô meu amigo, me diga uma coisa. O texto que diz assim: olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isso aqui é para o judeu? Ou Não, isso é uma referência para nós. A mão de Deus está estendida para salvar. Ah, que legal, muito bom. E o seu ouvido também não está agravado para que não possa ouvir. Poxa, que interessante. Então, o ouvido de Deus está atento. Ele ouve as suas orações, ouve. Agora, o que faz separação entre nós e Deus? São os nossos pecados. Está aqui, Isaías. Aí você lê o verso anterior. Os 2 versos anteriores a estes que eu li. Não, aqui é só para judeu. Aqui é só para judeu. Porque essas bênçãos todas aqui é só para o judeu. Não tem nada a ver com adventista ou com o nosso tempo. Não é para nós. E aí eu fico me questionando, será que as pessoas estão estudando a Bíblia mesmo como deveria? Porque quando você começa a colocar as suas pré-concepções no texto, aí a coisa vai desandar realmente. Eu tenho um outro texto aqui em Isaías, no capítulo 56, que vai meio que desmascarar toda essa ideia aí. E no capítulo 56 diz assim, a partir do verso 5, também... Vamos ler o verso 2. Bem-aventurado o homem, não o judeu, o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar a mão disso, que guarda o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não fale o filho do estrangeiro. Opa, então não é só para judeu. Não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados. Escolhe aquilo que me agrada e abraça o meu conceito. Também lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Isso aqui é uma referência aos judeus. Um nome eterno darei cada um deles, que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, não diz que se chegarem aos judeus, diz que o filho do estrangeiro, eu e você que somos estrangeiros, que nos achegarmos ao Senhor para servirem, para amarem o Senhor, sendo deste modo servos seus. Servo de quem? De Deus. Todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração.
E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Trazendo para o contexto dos nossos dias, não é? Porque nós somos estrangeiros, as tuas ofertas, as minhas ofertas, as nossas orações, as nossas libações, aquilo que oferecemos a Deus, todas estas coisas são aceitas por Ele. Dos filhos que chegam-se a Deus e obedecem os seus mandamentos e guardam os seus sábados. Note bem que o texto não diz assim, aquele que se converter ao judaísmo, este será aceito, este não. Aquele que vem ao Senhor e que guarda os seus sábados, não os sábados dos judeus. Perceba que o sábado pertence a Deus. Então esse texto deixa claro que a promessa de Isaías 58, apenas 2 capítulos à frente, ela não está condicionada e limitada ao povo judeu, mas ela é livre para todo o estrangeiro, o eunuco, aquele que se achegar ao Senhor e quiser guardar os seus mandamentos. O próximo argumento. O argumento de que o sábado não existia antes do Sinai, que ele vai ser apresentado pela primeira vez em Êxodo capítulo 16, e que Gênesis capítulo 2 não está falando do sábado, mas do sétimo dia, é um argumento que carece de, não vou dizer um estudo profundo não, um estudo superficial da Bíblia. Carece apenas de um estudo superficial. A pessoa não precisa ser profunda na Bíblia. Basta fazer um estudo superficial da Bíblia que você vai saber se existia o sábado antes ou não. Bom, vamos lá. Primeiro que existia o sétimo dia. Ele sempre existiu, porque a semana foi feita, a semana da criação, né, teve 7 dias. Então, o sábado ele sempre existiu. A questão é saber se este dia era um dia para descanso e era um dia sagrado e separado por Deus ou não. Porque o sétimo dia existia. A semana não tinha 6 dias. E aí no Sinai Deus inventou mais um dia. Não, o sétimo dia sempre existiu. A semana sempre foi de 7 dias, desde a criação do mundo. Eu acredito que o pensamento do amigo que queria desconstruir a visão adventista era se o sábado que existia, se o sétimo dia era sagrado ou não. Isso a gente vai descobrir se realmente já era ou não. Em Êxodo capítulo 16, ele vai argumentar que aparece a palavra sábado pela primeira vez, quando Deus fala sobre o maná. Então ali aparece no sábado não colherás e tal, etc, o maná. Mas aí vamos descobrir qual a palavra utilizada aqui em Êxodo capítulo 16, capítulo 16, perdão, aqui onde Deus fala para Moisés que não deveria colher no sábado, o povo não deveria colher no sábado o maná. Tá? Então vamos ver aqui, o verso 23 diz, disse-lhe o Senhor, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, é santo sábado do Senhor. Então a palavra sábado vai aparecer. Vamos ver como é que está na língua hebraica isso aqui. Bom, eu estou aqui com este Antigo Testamento interlinear, e aqui no verso 23 é muito interessante, porque a expressão que aparece, deixa eu só pegar aqui, olha só. A expressão que aparece aqui, olha, era Shabbaton, Shabbat Kodesh. Você vai perceber que a palavra sábado e descanso na língua hebraica é a mesma raiz, Shabbat. Para o judeu, o sétimo dia era chamado Shabbat. Era esta a palavra, Shabbat, sábado, tá? Ou, não, vamos falar sobre o descanso. Como é a palavra descanso? Shabbat. Então vamos falar do sábado. Como é a palavra sábado? Shabbat. É parte da mesma raiz. Você vê o substantivo ou sábado, né, Shabbat, e você tem o verbo Shabbat, que é o verbo descansar. Agora vamos para Gênesis. Vamos ver aqui Gênesis no capítulo 2, né? Porque em Gênesis não tinha o Shabbat ainda, etc, né? E aqui em Gênesis capítulo 2, aqui diz que Deus terminou a sua obra no Hashivi, ou seja, o sétimo, né? Bayon Hashivi, o sétimo dia. E aí Deus fez o que neste sétimo dia? Deus fez Yashbot, que vem do verbo Shabbat, que quer dizer descansar. Deus descansou. Então aqui em Gênesis 2 você tem a raiz do Shabbat, o descanso. A palavra Shabbat está presente aqui, tá? O verbo descansar, cessar. E o que Deus fez? Deus descansou no Shavuot, no sétimo dia. E aí Deus abençoou o dia sétimo e o santificou. Peraí. O argumento é não, mas Deus não está falando do sábado aqui. Deus está falando do sétimo dia. Domingo é o primeiro dia da semana. Apesar de não aparecer esta palavra na Bíblia, mas tem lá, primeiro dia da semana, depois você tem o segundo dia,
que é a segunda. Deus separou as águas, primeiro Deus fez a luz, separou as águas no firmamento. Terceiro dia, que é o terceiro, né? Terça-feira. Deus fez a porção seca. Quarto dia, que é a quarta-feira, Deus fez os luzeiros. Quinto dia, os animais marinhos e as aves. Sexto dia, fez o homem. Sétimo dia, Deus, Shabat, descansou. É o verbo descansar, cessar. A palavra Shabat está presente ali. O verbo descansar está presente ali. Mas talvez alguém possa argumentar. E como eu falei, é só uma argumentação superficial. A pessoa precisa fazer uma leitura muito superficial da Bíblia para não saber que o sétimo dia e sábado são a mesma coisa. Se você perguntar para uma criança no meio da rua, vem cá, qual é o sétimo dia? Ele vai te dizer, é sábado. Mas talvez algumas pessoas ainda não tenham entendido esta coisa tão simples. E o quarto mandamento da lei de Deus faz questão de mencionar isso. E ele vai dizer, ele vai explicar Gênesis. Porque o quarto mandamento da lei de Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não está falando que é o sétimo dia, está falando que é o sábado. Beleza, vamos continuar a leitura. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então a Bíblia diz que o sábado é o sétimo dia, que o sétimo dia é o sábado, ponto. Eu preciso mais de quê? Então dizer assim, o sétimo dia lá de Gênesis não é o sábado. Lá diz que Deus descansou no sétimo dia, mas não está dizendo que é o sábado. Primeiro, a palavra hebraica é Shabat, então é o sábado, é o descanso. Porque a Bíblia diz que Deus descansou, abençoou e santificou. 3 coisas. Descansou, abençoou e santificou. Quando ele fez isso? No Sinai? Não, no Gênesis. Beleza? E aí no Êxodo Deus vai dizer, o sétimo dia é o sábado. Acho que já prevendo que algumas pessoas iam dizer assim, não, mas o sétimo dia não é o sábado, lá é o sétimo dia. E algumas pessoas ainda fazem tentativas mais ou menos assim, não, o sétimo dia que é importante. No sétimo dia não é o sábado, o sétimo dia assim, por exemplo, você começa a trabalhar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, então esse vai ser o teu sétimo dia, então você descansa. Não, você começou a trabalhar na quinta, então vamos lá, você faz a contagem, é o sétimo dia a partir do momento que você trabalha, então quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, então quarta vai ser teu sétimo dia, aí você descansa no sétimo dia. A Bíblia não ensina isso não. A Bíblia diz que tem 6 dias e o sétimo dia é o sábado. Mas pastor, como é que você sabe que Êxodo tem alguma coisa a ver com a criação? É porque o texto se explica. Gente, é fantástico a Bíblia se explicando. Deus vai dar o porquê que ele está mandando guardar o sétimo dia e dizendo que este sétimo dia é o sábado da criação. Que tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pronto. Deus vai dizer bem assim, olha. Por quê? Porque a explicação. Porque em 6 dias fez o Senhor. Gente, mais explicado do que isso, só se Deus desenhasse. Ele diz assim, olha, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo está dizendo, quando foi que Deus abençoou? Ele não diz assim, por isso estou abençoando agora no Sinai. Por isso estou dizendo que o sábado é santo hoje aqui no Sinai. Não. Deus está dizendo que o sábado é santo, Deus está dizendo que ele é o sétimo dia, Deus está dizendo que depois dos 6 dias da criação, literais, ele estabeleceu o sábado e ele vai dizer por que ele fez isso. E a explicação de Deus deixa claro que sim, o sábado era o dia do Senhor e era observado, era sagrado desde o Gênesis. Por quê? Porque a justificativa que Deus dá é, eu fiz o mundo em 6 dias. E por isso, aí veja que o verbo está no passado. Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Aqui está. Tão claro. Deus está dizendo, olha, lá na criação eu fiz tudo. E descansei no 7º dia. E abençoei. Quando que ele abençoou? Lá. Então dizer que o sábado lá de Gênesis não é o mesmo de Êxodo é uma ignorância absurda. A pessoa precisa não ter lido nada da Bíblia para falar uma coisa dessas. Mas vamos ao último argumento. A última pergunta, a última observação que o amigo fez foi como é que as pessoas vão guardar o sábado se aqui no Brasil hoje é dia, lá no Japão é de noite. Então não tem como todo mundo guardar o sábado. Bom, de maneira nenhuma eu quero parecer irônico, mas com alguns tipos de perguntas a gente fica assim até... Será que a pessoa realmente está perguntando isso, né? Porque nenhum lugar da Bíblia diz que o sábado tem que ser guardado universalmente ao mesmo tempo.
Não existe esse texto. E todos guardarão o sábado no mesmo horário. Ora, a Bíblia é clara em dizer como o sábado deve ser guardado em Levítico. E Levítico, quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Levítico, e você vai ver no capítulo 23, diz assim, olhe, capítulo 23 do livro de Levítico, verso 32, sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma às 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então, quando eu estou aqui no Brasil e deu o pôr do sol, de uma tarde até a outra tarde, até o pôr do sol do sábado, então eu vou celebrar este dia. Mas se eu estiver no Japão, quando der a tarde do sábado e a tarde, eu vou celebrar. A tarde, ou seja, da sexta-feira ali, iniciando o sábado, até a tarde do sábado, iniciando o domingo, eu vou celebrar. Porque eu vou celebrar de acordo com o lugar onde eu estou. Então isso é muito simples, é só respeitar o fuso horário. Nenhum judeu deixa de guardar. Essa é uma pergunta tão absurda, que assim, se você chegar para um judeu que mora nos Estados Unidos, e pega um outro judeu que mora em Israel e pega um outro judeu que mora lá no Japão e disser assim, o Japão começa primeiro, né? Alô, você tá podendo fazer negócios aí? Vamos... Não. Começou o Shabat já aqui pra mim. Não, mas pra mim aqui não começou. Tudo bem se pra você não começou. Começou o sábado sagrado pra mim aqui. Por quê? Porque a terra gira, né? Porque a terra é redonda e tem um sistema de rotação. E em algum momento o sábado vai chegar para aquele que está lá. Em nenhum lugar na Bíblia diz que o sábado tem que ser guardado universalmente ao mesmo tempo. Isso não é bíblico, isso é uma ideia que a pessoa quer inferir, mas nenhum adventista ensina isso. Então, o judeu lá, ou o adventista que estiver lá no Japão, já está guardando o sábado. Pouco tempo depois, o judeu que mora em Israel vai estar guardando também. Opa, chegou o meu Shabat aqui, mesmo que o do outro já terminou lá, ele já está nas suas atividades, mas ele está numa região do planeta aqui, não é? E ao mesmo tempo cá, nos Estados Unidos ou no Brasil, quando chegar, ele vai guardar também. Então é o tipo de argumento que é simplesmente infundado. A gente respeita o fuso horário, porque a Bíblia diz que o sábado deve ser guardado pelo pôr do sol e não pelo horário mundial, assim, determinada hora todo mundo tem que guardar ao mesmo tempo. Isso não existe, tá bom? E você não precisa ser israelita, você não precisa ser judeu para obedecer a Deus. Basta você amar o Senhor e respeitar a sua palavra. Se você fizer isso, você estará guardando o sábado. Você não precisa ser judeu para isso. E na verdade, não só adventistas guardam sábado, outras igrejas também, batistas do sétimo dia e outros guardam sábado. Então, você não guarda para ser salvo, você não guarda porque se você, para ter pontos lá no céu, vai guardando e vai acumulando pontos lá no céu, não tem nada a ver. Somos salvos pela graça, mas obedecemos por amor. Então, eu não adoro imagens, eu não mato, eu não roubo e eu guardo o sábado em resposta ao que Cristo fez na cruz por mim. Espero ter ajudado você e até o nosso próximo vídeo.